Deus colocou no meu coração para nós meditarmos no livro de Ezequiel, capítulo 37, uma palavra bem conhecida. E eu convido vocês para nós fazermos a leitura desse texto, Ezequiel, capítulo 37. Você pode ficar de pé, por favor? Vamos ler a palavra de Deus em reverência à sua palavra. Diz assim a palavra: o vale de ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim. Aqui está o profeta Ezequiel falando de uma mão que estava sobre ele. Este profeta judeu, que ele teve uma experiência muito profunda com Deus. Ele teve uma visão, e olha o que ele diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopra dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, só profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Ó meu povo,
vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e diz a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eis-me aqui nas tuas mãos. Fala, Senhor, com cada um aqui presente, segundo o teu propósito, segundo o teu querer. Eu quero te pedir ao Senhor que o vento do teu Espírito sopra sobre nós neste momento e fala conosco, Senhor. Fala, Senhor, queremos ouvir a tua voz no nosso espírito, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Vale dos ossos secos. Esse profeta Ezequiel, ele foi considerado um dos maiores profetas da época. Este homem, ele tinha uma vida íntima com Deus. Ele tinha uma experiência de viver na presença do Senhor. Com certeza, ele era um homem que conhecia Deus, de ouvir falar, mas ele conhecia Deus de andar com Ele. Com certeza, ele era um homem de oração, um homem de intimidade com o Senhor, de falar com o Senhor e de ouvir o Senhor no seu espírito. E por ele ter uma experiência com o Senhor, viver diante do Senhor, certo dia, ele tem uma visão com o Senhor, vindo ao seu encontro. E neste encontro, Deus se aproxima dele e mostra para ele um vale. Vocês sabem o que é um vale? Um vale é um lugar profundo, de uma profundeza intensa, difícil de você andar pelo vale, entrar no vale, pela altura. É um lugar difícil de acesso. E Deus revela para este homem aquele vale cheio de ossos. E aqueles ossos estavam sequíssimos. Em outra tradução, fala que os ossos estavam sequíssimos. Por quê? Porque aqueles ossos representavam que ali já havia o tempo que estavam ali, naquele solo, sendo totalmente destruído. A sua formosura, quem sabe, né? De homens ali, mulheres, que representavam vidas que estavam mortos. Nesta visão, Deus mostra para Ezequiel aquele grupos
aquele grupo de homens e de mulheres que representavam a nação de Israel. A nação de Israel. Aqueles judeus que ali estava sendo representado de uma forma de cadáveres, suas peles tinham se secado, sua carne, estavam apenas ossos. Mas interessante que Deus fala com este homem, e Deus já tinha falado para ele, para Ezequiel, que aqueles ossos representavam a casa de Israel. A casa de Israel estava falando justamente do povo que estava sendo representado ali de uma forma rebelde, que estavam distanciados da presença de Deus, estavam vivendo uma vida de rebeldia, de insubmissão, de incredulidade, e que estava deixando de servir um Deus vivo para servir os deuses feitos por mãos de homens. Aquela nação estava totalmente afastado da presença do Senhor, que representava uma morte espiritual. Deus mostrar ali para Ezequiel aqueles ossos secos, e ao mesmo tempo deixando claro que estava sendo representado por vidas que estavam mortos espiritualmente. Mas Deus chega para Ezequiel e lhe faz uma primeira pergunta. Ele disse para Ezequiel: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Olha que pergunta Deus faz para Ezequiel. E Ezequiel vendo aqueles ossos, e ele vira para o Senhor. Certamente, não sei se ele pensou rapidamente ali consigo mesmo, como seria capaz de viver aqueles ossos? Mas ele não disse que seria impossível. Ele virou para Deus e disse: tu sabe, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Só tu. Ali ele provou uma fé inabalável, uma confiança poderosa no Deus soberano, aquele que era, que é, que sempre será o Senhor de todo o universo, de toda a terra. E ele então disse: tu o sabes. Mas o Senhor colocou ele para andar em volta do vale, para ele observar bem a situação daqueles ossos. Mas aí, então ele me disse, Deus vira para ele e diz: profetiza a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor.
Vou abrir um parêntese. Deus, tudo que Ele faz na terra, Ele precisa de um filho que se coloca na brecha para profetizar, para usar a sua palavra, para trazer a existência de vida em todas as áreas da vida do ser humano. Deus precisa do homem. Sim, Deus, Ele fez o homem com muito valor, com muitas necessidades de usá-lo para ser importante aqui na terra. E neste momento aqui, Deus mostra para Ezequiel a importância de um homem para obedecer à voz do Senhor, para ser uma voz profética, para chamar a existência do poder da palavra de Deus. Então, queridos, saiba, em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela é vida, ela é poderosa, ela transforma, ela liberta, ela cura, ela faz milagres extraordinários acontecer. E para que esses milagres aconteçam, Deus, Ele olha para você. E Ele quer usar até mesmo você mesmo para ser uma voz profética, para que situações diversas, situações difíceis venham acontecer na sua vida através de você profetizar a palavra do Senhor. Amém? E então Ezequiel começou a profetizar. Certamente, ali ele andou em volta do vale e ele, obedecendo a palavra, começou a profetizar para que aqueles ossos pudessem viver. Assim diz o Senhor, o soberano, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém, tendões vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Nós precisamos ter convicção, certeza absoluta, quem é o nosso Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você, meu irmão? O que Deus representa para a sua vida? Apenas um Deus que está nos céus, bonzinho, que nos ouve, que nos atende, que nos acolhe. Um Deus que nos livra do mal. É tudo isso, mas é muito mais ainda. Ele é além do nosso entendimento, é além da nossa compreensão humana. Ele é muito mais para mim e para você. E Ezequiel provou isso nesta visão extraordinária. Ele pôde ver que verdadeiramente era importante liberar a palavra de fé, de ousadia, de coragem, debaixo da submissão do Senhor, para que algo acontecesse com aqueles ossos secos. E ele continuou a profetizar. Ele continuou. Ossos secos. Começou a declarar que ali a vida de Deus poderia fazer algo sobrenatural.
E de repente, ele profetizando, ele começa a ouvir barulho de ossos que se encontravam osso a osso, a pele que estava se formando sobre os ossos, a carne, os nervos. E de repente, aquele profeta, na visão, contempla ali aqueles ossos secos, totalmente formados em corpos humanos. Estavam perfeitos. Mas ainda não era o final. Mas Deus, Ele tem os seus tempos, Ele tem o seu tempo de determinar algo para nós. E chegou o momento que Deus teve que dar a segunda ordem para Ezequiel. Deus vai e fala com ele. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve o barulho e som de chacoalho, e os ossos se ajuntaram, ossos com ossos. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito. Estava faltando vida. Estava faltando vida. Ezequiel, de repente, ouve novamente. A seguir ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopra dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, para que houvesse vida. O profeta teve que ouvir novamente a segunda ordem do Pai, para que o milagre fosse completo. E ele obedece. E ele clama ao Espírito dos quatro cantos, para que viesse sobre aqueles ossos. E ele começa a profetizar, a declarar vida sobre aqueles ossos. Vocês estão vendo a importância de profetizar a respeito das situações em nossas vidas. A nossa palavra, transmitida a palavra de Deus nos nossos lábios, para declarar a palavra de Deus, ela traz vida. E ele começou, e de repente, aqueles corpos receberam o Espírito, receberam vida. Receberam vida. E esse profeta, ele teve o discernimento, ele teve a sabedoria de Deus, de que o que tudo estava sendo representado ali naquela visão. E ele sabia que ali estava sendo representado o povo de Israel, que haviam entrado em pecado, saindo do propósito de Deus, tendo uma vida desleal com Deus, uma vida em desobediência a Deus. Não queria fazer a vontade do Senhor.
e eles morreram espiritualmente. Irmãos, vocês viram como que Deus mostrou nesta visão. E aqui aponta para nós que somos cristãos, que dizemos ser filhos de Deus, que dizemos que servimos a Deus, que amamos a Deus, que adoramos a Deus, que fazemos a vontade de Deus, que já não ama o mundo, mas que ama a Deus. Mas corremos um risco muito sério de termos vida, uma vida de morte, de destruição, de fracasso, de derrota, de impurezas, de inseguranças, de sermos homens e mulheres que declaramos da boca para fora quem somos, quem podemos ser. E às vezes no coração nós agimos de uma forma diferente. Isso fala de cristãos que não se submete verdadeiramente, honestamente, o compromisso com o Criador. E quero dizer, amados, a morte espiritual, ela é terrível. Ela é terrível. Porque se vivemos numa morte espiritual, estamos o quê? Distante da obediência ao Senhor, estamos distante dos propósitos de Deus, ficamos distante de agradar a Deus, para agradar a nossa carne, os desejos carnais. Mas Deus quer falar com você nesta noite. Como que você está? Você está como aquele vale, aqueles ossos que estavam no vale, representados por uma nação que estavam mortos espiritualmente, ou você está usufruindo a verdadeira vida em Deus? Qual a posição que você se encontra neste momento que estamos falando dessa visão? Como está a sua vida neste momento na presença do Senhor? Será que você não está precisando de se levantar como profeta na sua própria vida para declarar que você não está morto espiritualmente? E se tiver morto espiritualmente, Deus é um Deus que dá chance todos os dias para nós. É um Deus de oportunidade. É um Deus de esperança. É um Deus de vitória. É um Deus de cura, de libertação, de transformação. Ele tem poder de levantar você, tomar você pela mão e dizer: filho, eu te restauro, eu te liberto, eu te curo, eu faço de você uma nova vida na minha presença.
porque eu sou Deus. Mas Deus quer que você tenha uma atitude, como esse profeta teve, de crer no que Deus estava mandando dizer. Quero de profetizar. A nossa boca podemos falar vida, dela sai vida e dela sai morte. Você tem que escolher qual que você vai querer usar. Seus lábios para gerar vida ou para gerar morte. E quando Deus falou comigo sobre a palavra que era para ministrar, o Senhor falou muito comigo. Pergunta os meus filhos. Para eles responderem para mim. Qual a posição que você está hoje? Você está num vale? Ou você está precisando sair do vale? O que você tem para apresentar ao Senhor? Você tem a sua vida como um verdadeiro adorador, que adora o Senhor em espírito e em verdade? Ou você adora ao Senhor mais ou menos, está levando uma vida sem muito compromisso, sem aliança com o Senhor, sem aliança com sua liderança? Como está? Eu te pergunto. Deus quer mudar a sua história. Como está a sua história hoje? E hoje nós estamos num momento muito oportuno, que é estar diante da mesa, onde será celebrado a ceia do Senhor, onde nós iremos beber do vinho, que é representando o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que nos lava, que nos purifica e que nos livra dessa morte espiritual, que é livramento dos pecados. Nós temos a esperança de termos vida mudada, transformada, literalmente. A partir de hoje, a partir de agora, a sua vida pode tomar uma nova direção. Você pode ser um cristão que vai ter uma vida totalmente restaurada. Hoje, agora que você está ouvindo essa palavra, só depende de algo acontecer. Deus restaurou Israel. Deus restaurou essa nação. Sabe como que Deus restaurou? Porque aquela nação ouviu a voz de Deus. E eles se arrependeram dos seus pecados, das suas caminhadas, das suas atitudes. Arrependeram. E Deus, quando vê os seus filhos arrependidos, Ele tem prazer de trazer cura, de fazer milagres acontecer. Ele tem prazer. E com certeza, nesta noite, porque senão o Senhor não teria trazido essa palavra. Ele quer mudar a história de muitos aqui. Ele quer transformar. Ele quer te dar esperança de você ser renovado, ser restaurado espiritualmente e tomar uma postura
de um cristão que de fato tem prazer de caminhar com o Senhor, de amar ao Senhor, de ouvir o Senhor. Oh, que coisa linda! Que coisa linda é amar ao Senhor, adorar ao Senhor, servir ao Senhor em espírito e em verdade. Que coisa preciosa! É ter prazer de vir para a casa de Deus, para adorar ao Senhor, para ouvir a palavra. Que coisa grandiosa é estar lá no mundo, lá no meio dos pecadores, lá no meio de pessoas que estão distanciadas de Deus, mas que você vai estar lá, não como trevas, mas você vai estar como luzeiro, porque em você está a luz de Cristo Jesus, e você vai transmitir a luz de Jesus para as pessoas. Elas vão olhar para você e vai querer ser como você em Cristo Jesus. Como você em Cristo Jesus. E para finalizar, eu quero dizer para vocês que nós devemos juntos, todos profetizar para nós mesmos. O que hoje você precisa profetizar para haver mudança dentro de você? O que você precisa? Onde está? Onde está a sua fragilidade? Onde está o fracasso espiritual na sua vida? Se você estiver passando por esses momentos, o Senhor nessa noite, Ele quer apenas o seu arrependimento. E você se voltar para Ele, abrir os seus lábios e profetizar que você é mais que vencedor. Eu quero pedir para você ficar de pé. E nós vamos fazer um ato profético neste momento. Nós vamos abrir nossos lábios. Mas é para falar. Nós precisamos falar, verbalizar o que nós precisamos em Deus, para que o poder do Espírito de Deus gere em você vida, gere em você a vida do Senhor Deus, para te transformar e fazer de você, a partir de hoje, um crente totalmente cheio da glória de Deus, para você participar da ceia com segurança. Talvez hoje, quem sabe alguém veio hoje para a ceia e pensou: não vou cear porque eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo, não posso, não devo e não vou cear. Se alguém veio pensando assim, eu quero te dizer: Cristo é a sua esperança, Cristo é o seu livramento, Cristo é a sua libertação, Cristo é aquele que te perdoa. Basta você confessar seus pecados para Ele, e você poderá participar da mesa do Senhor nesta noite. Eu quero que você repita junto comigo. Eu vou dizer e eu quero que você repete. Repete, não preocupe quem está perto de você. Você vai abrir seus lábios e vai declarar como aquele profeta declarou, aquele vale de ossos secos que representava aquele povo que precisava de restauração em Deus. E se você crer, você vai ver o que Deus vai fazer com você. Quando você voltar para casa, você vai ver que coisa maravilhosa. Você vai voltar totalmente livre. Quer ser livre em Cristo? Então vamos ser. Diga assim comigo:
fora da minha vida toda desobediência ao meu Deus, fora da minha vida todo pecado, fora da minha vida toda rebeldia, toda incredulidade, fora da minha vida todos os frutos da carne, fora da minha vida toda mornidão espiritual, todo desânimo espiritual, toda falta de fidelidade nos cultos, nas orações, na leitura da palavra, nos meus dízimos e ofertas, na minha fidelidade ao meu próximo, fora da minha vida toda mágoa, todo ressentimento que o diabo tentou colocar no meu coração, e eu aceitei. Mas nesta noite eu não vou guardar mágoas, eu não vou guardar ressentimentos, eu não vou guardar ódio de ninguém. Eu estou liberando as minhas palavras de vitória, e eu declaro a minha fidelidade da palavra de Deus, para eu ser fiel ao meu Deus. Fora da minha vida toda doença, toda enfermidade, toda depressão, toda angústia, toda tristeza, toda ansiedade, tudo que não procede de Deus, fora da minha vida. Eu não aceito viver fora dos princípios da palavra de Deus, mas eu vou viver uma vida digna de ser chamado filho de Deus, filho obediente à palavra do Senhor. Aleluia. Disse assim: Jesus é a minha cura, Jesus é a minha esperança, é a minha vitória completa. Minha vida é transformada pelo poder da palavra de Deus e pelo poder do nome de Jesus. Os meus pecados estão sendo lavados pelo sangue de Jesus. Nenhuma condenação há sobre mim, pois eu estou em Cristo Jesus, o meu Salvador, o meu libertador, a quem eu amo, a quem eu vou ser fiel até a morte, e eu irei herdar a coroa da vida. Você quer isso para você? Amém? Põe a mão no seu coração. Eu vou orar por você agora. Põe a mão no seu coração. Em espírito, começa a falar com o Senhor. Confessa os seus pecados para o Senhor. Confessa a sua fragilidade. O Senhor está aqui. É para fazer você forte, vencedor, e não um derrotado, mas um vencedor em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro em favor do teu povo. Eu oro em favor do teu povo neste lugar, neste momento, Senhor. Eu oro para que o poder do teu Espírito Santo venha gerar vida, Senhor, vida espiritual, vida equilibrada, uma vida cheia do teu Espírito, uma vida cheia de obediência à tua palavra, Senhor. Abençoa cada um neste momento. Ó Senhor, o Senhor conhece cada coração.
Neste momento, o teu Espírito está sondando cada coração, cada vida que neste momento, Senhor, está sendo, Senhor, contemplado pelo teu Espírito. Venha sobre cada um, Senhor, e traz a cura, traz a cura, traz a vida, Senhor. Vento do Espírito sopra sobre essas vidas, e que haja milagres nesta noite, milagre físico, milagre na alma, milagre na mente. Pai, quem for enfermo, quem estiver doente, que sejam curados neste momento. Porque eu declaro, como profeta do Senhor, que os meus irmãos estão sendo recebidos agora por Ti, ó Deus, os corações quebrantados diante do Senhor, que eles recebam a vitória completa, porque a obra do Senhor é completa. E eu declaro os meus irmãos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E um aplauso para o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor com toda alegria e diga: eu sou mais que vencedor. Diga bem forte: eu sou mais que vencedor. Mais uma vez, digam bem juntos: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? Deus os abençoe poderosamente.